reavaliar a noção, né, de que houve de fato um rei chamado Davi, que unificou as tribos depois de uma guerra civil complicada, e que ele foi legada uma dinastia. Isso tem a ver com o texto que eu queria ler com vocês agora, baseado em Lucas, capítulo 24, versos 13 em diante, uma história bem conhecida. Quando a gente lê os evangelhos sinópticos, e a gente tem falado aí, volta e meia, dos 3 evangelhos sinópticos e mais Judas, o que a gente vai descobrir é que há elementos de acordo entre esses evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Cada um dos 3 evangelhos vai tratar da ressurreição. Eles vão dar uma outra ênfase sobre o relato da ressurreição, que nós vamos refletir mais adiante, mas eles concordam que Cristo ressuscitou dentre os mortos na carne. A carne de Cristo foi reconstituída, seu coração havia parado de bater, voltou a bater, Cristo voltou à vida, como havia sido prometido antes. Então nós temos aí nos 3 evangelhos sinópticos e também em João, a ênfase no túmulo vazio, a ênfase na lentidão dos discípulos e os seguidores de Jesus em crer na ressurreição, o destaque dado às mulheres como anunciadoras da ressurreição. Esse ponto aqui é importante, porque no mundo antigo, a palavra das mulheres não teria valor nenhum. Ao enfatizar que as mulheres creram na ressurreição antes dos discípulos e elas anunciaram a ressurreição, os escritores bíblicos querem destacar que o relato da ressurreição não é uma invenção, ao destacar que mulheres é que testemunharam primeiro da ressurreição. Isso está registrado nos evangelhos sinópticos, aparece neles. Só que os 3 evangelhos sinópticos e João acabam destacando algumas histórias que são diferentes do que acontece depois da ressurreição. E aí vem o relato de Lucas. Nós lemos o relato. Nesse mesmo dia, 2 deles, os discípulos, seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: o que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: tu és o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. E também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido a visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Alguns pontos aqui da passagem, antes da gente ir ao cerne dela. Eu estava conversando com o Mochico, não se tem muita certeza onde estava localizada Emaús. O fato é que ela, no relato bíblico, é dito aí que ela distava de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros. O Mochico pode falar depois para a gente aí sobre as hipóteses. Tem duas passagens bíblicas, uma cita 60 estádios, outra 6 estádios. Sim. Tem 2 evangelhos que dão uma metragem diferente. Diferente aí quanto a bagunça, a localização de Emaús. E aí, o Mochico pode iluminar mais esse ponto aí para a gente, mas o fato é que a gente não sabe exatamente onde fica Emaús, a gente também não sabe quem é Cleopas, os outros textos bíblicos não o citam, mas o fato é que há um diálogo entre esses 2 homens que estão a caminho de Emaús, saindo de Jerusalém, e com o próprio Jesus. O texto também menciona que os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram.
a ideia aqui do texto pode ser meio espantosa para a gente, né? Mas é que Deus mesmo vendou os olhos daqueles discípulos para que eles não reconhecessem Jesus. Não é uma mera questão de permissão. É o próprio Deus agindo para que aqueles dois homens não reconhecessem o que eles estavam conversando, né? E o fato é que Jesus interpela aqueles homens, ele pergunta o que eles estão conversando, eles param tristes e respondem, né? Com espanto ali, né? Ficam espantados com a suposta ignorância daquele peregrino que os aborda no caminho. Eles vão dizer que aparentemente, né, eles vão dizer para aquele peregrino que, olha, você é a única pessoa que está vindo de Jerusalém e não sabe o que aconteceu. E ele pergunta, o que aconteceu? Eles vão responder, eles falam a respeito de Jesus, procedente de Nazaré, tá? O Nazareno não é um título, como alguns querem dizer, Jesus de Nazaré é como se fosse um título, mas fala da procedência de Jesus, quer dizer, Jesus foi criado, ele cresceu na cidade de Nazaré, ele é ligado à cidade de Nazaré que nós fomos. E eles mencionam que esse Jesus foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e que esse Jesus foi entregue pela liderança do povo. Aqui é um ponto importante, tá? Eu mencionei algum momento aí, aliás, foi no Shabá, nosso encontro no Shabá, que a igreja primitiva atribuiu 2 pecados a todos os judeus, um pecado coletivo. Os judeus cometeram deicídio, eles mataram o próprio Deus da crucificação, como um povo, e, portanto, como povo, eles foram rejeitados pelo próprio Deus, e Deus deu a herança deles para nós gentios, bonzinhos, que estamos na história agora. E um ponto interessante aqui da passagem bíblica é que esses 2 personagens vão deixar claro que não são todos os judeus que crucificaram Jesus. Foram os principais sacerdotes, ou seja, a liderança religiosa da época, e as autoridades, elas que entregaram Jesus aos romanos, o poder constituído, para que ele fosse condenado à morte por meio da crucificação. A gente vai falar da crucificação depois, mas era uma morte bárbara, reservada aos piores do império, como, por exemplo, um rebelde como Espartacus, que se levanta aí 70 a.C. para tentar destruir a estrutura de poder do Império Romano, né? Então aqui um ponto interessante. Nós temos 2 judeus aqui que seguiram o Messias e eles entendem que não foram todos os judeus que fizeram aquela maldade com Cristo, mas foi a liderança do povo, a elite do povo que fez. E aí o verso 21 é uma menção curiosa aqui. Esses 2 homens, falando com Jesus, mas sem o reconhecer, eles estão, têm as suas vistas cegadas ali para não reconhecer Jesus, ele diz que eles esperavam que era Jesus que traria a redenção de Israel. Esse é um ponto importante na estrutura dos escritos de Lucas. Como resultado daqueles 2 pecados atribuídos aos judeus, teólogos cristãos, mais adiante, vão dizer que a igreja é o novo Israel que substituiu o antigo Israel, tomou o lugar do antigo Israel. A ideia de que Deus plantou uma árvore, uma oliveira, Deus ficou insatisfeito com essa oliveira, arrancou essa oliveira e colocou outra oliveira no lugar. Mas dentro de Lucas, dentro da estrutura de Lucas, essa noção da redenção de Israel está muito presente. Ela está presente na boca desses 2 homens, e quando Jesus vai subir aos céus, em Atos capítulo 1, os discípulos perguntam a Jesus, quando o Senhor